arcanos maiores. E hoje a gente vem com 4 ao invés de 3 pra gente encerrar a parte de arcanos maiores. E aí a gente vai falar da lua, do sol, o julgamento e o mundo, encerrar o ciclo dos arcanos maiores, tá? Então vamos começar aqui com a cartinha da lua. Vamos analisar o que a gente vê nessa carta, né? Essa carta, ela tá meio que dividida, tá vendo? Ela tem um caminho passando pelo meio da carta, mostrando um lado luz, um lado sombra. A lua encobrindo o sol, né? E aqui a gente tem uma água com o escorpião fala muito de emoções internas, né? Se a gente pesquisar um pouquinho sobre o signo de escorpião, por exemplo, a gente vai ver muito isso do interno. A lua, o símbolo da lua, né? Ele traz sempre essa coisa da intuição, daquilo que está no subconsciente. E o sol é a clareza, é a verdade, é o pá, não tem dúvida. Quando a gente está olhando para a carta da lua, o que ela fala muitas vezes? Ela pode falar de ilusão, ela pode falar de um momento onde a gente está confuso, não está conseguindo enxergar a verdade com clareza, não está conseguindo enxergar as coisas com clareza. A gente fala dessa... quando a gente tá ali e não tá conseguindo equilibrar o nosso lado luz, o nosso lado sombra, e aí a gente tem as nossas emoções caminhando ali pelo meio, perdidas, sem saber o que fazer. Então, qual que é o lado luz da carta da lua? É uma extrema conexão com o seu interior, com a sua intuição, né? Com o interno. Tudo isso muito aguçado. Num lado sombra, já é a ilusão, né? O excesso de mental ali, trazendo a paranoia, você não tá conseguindo enxergar a verdade, tem algo aí que não tá legal, você não tá conseguindo enxergar algo com clareza, tá faltando clareza. Tá faltando conseguir realmente enxergar a verdade sobre algo, tem algo encoberto, tem algo que não tá claro, tá? A lua, ela traz muito essa energia, tá bom? E ao contrário dela, obviamente, nós temos a carta do sol. A carta do sol, nós temos uma criança, né? Despida, sem ego, sem nada, montando um cavalo branco com uma bandeira gigante. Pode ver que ela tá feliz, ela tá alegre. A gente tem um sol com rosto, ou seja, potente, cheio de girassóis. Então, aqui é uma energia de vitalidade. O que essa carta traz? Ela traz sucesso. Ela traz verdade, ela traz clareza, tá? Ela traz alegria, momentos de alegria, de prosperidade. É essa força do sol. Quando ela vem num lado sombra, muitas vezes ela pode estar falando um pouquinho sobre um excesso de ego, de orgulho. Sabe quando a gente acha que a gente tá brigando demais e a gente se queima? É mais ou menos esse sentido dessa carta quando ela vem num lado sombra. É um excesso de autoconfiança. É aquela pessoa, é aquele momento que a pessoa está se sentindo dona da verdade, como se ela soubesse tudo, e não é bem assim, né? Uma falta de capacidade de entender as alegrias da vida. Então o sol, ele traz esse lado sombra também, tá? Mas no normal dele, ele é uma das cartas mais positivas e mais potentes do tarô, que traz realmente sucesso, traz luz, traz verdade, traz alegria, né? Para aquilo que você perguntou. O julgamento, e é legal pegar essa carta, porque agora eu tenho uma dica. Antes da gente falar da carta, vocês estão vendo aqui em volta, tem um pouquinho de caneta? Pois é. Quando comecei a estudar tarô, o que eu fazia? Eu tinha um deck só para estudo, e aí eu ia escrevendo as sensações em volta. Então, na hora que eu ia tirar as cartas para mim mesmo, para treinar e tal, eu já tinha isso escrito em volta. Então, quem quiser investir num deck só para aprender, esse deck vai ficar só para vocês lerem para vocês mesmos, escreve em volta. Então, aqui, por exemplo, ó, tem renascimento, retorno, karma, passado, que são várias das palavras que a gente pode encaixar e a gente já vai ver isso aqui na cartinha do julgamento, tá?
Quando a gente olha para essa carta, o que a gente vê? A gente vê um anjo tocando trombeta do céu, chamando, e as pessoas levantando como se elas estivessem renascendo, porque isso aqui lembra, assim, túmulos, covas, né? Pode dizer que eles estão nos renascendo ao chamado divino, atendendo um chamado divino. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, renascimento, né? Um momento em que a gente é chamado para renascer, para ser novo, para mudar, renascer de uma forma diferente. E aí a gente tem também o julgar e ser julgado, um momento onde a gente está colhendo muitas das coisas que a gente plantou, é um momento de julgamento. O que você plantou no seu passado, né? Agora que você vai estar aqui colhendo, e aí você vai renascer em cima daquilo que você plantou. Fala muito de karma. E quando a gente fala de karma, gente, tem muita confusão sobre karma, né? E eu não vou me aprofundar muito aqui, mas o sentido do karma dessa carta é realmente de você colher o que você plantou. Simples assim, você vai estar colhendo o que você plantou. Muitas vezes também fala de coisas do passado voltando, retorno, né, de pessoas do passado, de situações do passado, dependendo do que a gente pergunta, ela também pode falar sobre retorno de situações e pessoas do passado. Mas o principal impacto dessa carta é o renascimento, é a novidade, você sendo chamado para nascer novamente e encarar a lei do retorno, e encalhar a lei da colheita, tá bom? Carta do mundo, carta linda, né? A gente tem aqui uma pessoa em volta aí de um círculo, né? E aí em volta a gente tem todos os elementos. Carta do mundo. A carta do mundo, ela fala de você encerrar um ciclo e começar um novo, né? Ela fala muito de... Sabe quando a gente olha e fala assim, não, eu vivi isso aqui até o fim. Eu vivi isso aqui o máximo que eu podia ter vivido, eu fui até o fim e agora encerrei esse ciclo e vou para algo novo. É muito esse o sentido dessa carta. Passar de um momento para outro, passar de uma situação para outra, encerrar completamente um ciclo. É por isso que ela é a última carta, né, dos arcanos maiores. Ela encerra os arcanos maiores, né? E aí fala de crescimento. Quando você encerra um ciclo e vai para outro, quando a gente consegue encerrar ciclos, a gente está evoluindo. Então aqui é um momento de evolução, é uma meta atingida, é a realização plena de algo, né? Você conseguiu chegar naquilo que você queria, é uma conquista. Quando ela vem no lado sombra, fala exatamente o contrário, fala de uma procrastinação, de algo que você não está conseguindo atingir, de uma dificuldade de atingir uma meta, muito por conta de procrastinação, né? Uma dificuldade de encerrar um ciclo, você fica vivendo aquilo e não consegue aprender, encerrar e evoluir, né? Então o lado sombra dessa carta fala muito disso, tá bom? E com isso, encerramos a primeira parte do curso, onde falamos de todos os arcanos maiores, tá? Tá com dúvida? Deixa aqui pra mim, a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. E agora a gente vai começar a entender os arcanos menores. Bola!